Oi pessoal, tudo bem? Então hoje eu venho com esse tema que não é tão agradável assim, mas que é muito importante que a gente possa refletir, pensar sobre isso, né? Para nos auxiliar na nossa vida, né? Que eu tenho assim por experiências próprias, né? Por experiência própria, por vivências no consultório, por várias coisas a gente tem que refletir sobre isso e trazer, né? Esse assunto em pauta. Que sim, existem pessoas cruéis, sim, existem pessoas más, sim, e que nós temos que aprender a nos proteger, né? Que a gente sabe que quando nós temos um coração bom, uma essência boa, a gente vai buscar, sim, e dar segunda chances, vai pensar que a gente pode ajudar, né? Porque a gente pensa que a gente pode ajudar, né? E a gente sempre está dando a mão para as pessoas, né? Buscando dar a mão, dar recursos, com a esperança que a pessoa mude, pare de causar mal a ela mesma e causar mal às outras pessoas, ou até mesmo, às vezes, ela só causa mal a outras pessoas e acaba só tirando vantagem dos outros, né? Porque até vou entrar rapidamente num assunto que tem um transtorno de personalidade. Nos transtornos de personalidade, que é a psicopatia, o narcisismo, a pessoa não sente nenhum remorso, ela não tem empatia pelo outro, ela não tem nenhuma empatia. E ela não sente culpa, não sente remorso, e não interessa quem seja, pode ser uma mãe, pode ser um pai, pode ser um filho, pode ser um irmão, a pessoa é assim e as pessoas são meros objetos nas mãos deles. Eles vão enganar, eles vão mentir, eles vão explorar, eles vão abusar de todas as formas, física, psíquica, emocional. Então, existem pessoas assim, e a gente pode até ter alguns exemplos na nossa própria mídia, né? Que a gente vê pai matando o filho matando o pai, né? E com a maior frieza não se tem nenhum remorso, né, sobre isso. E então a gente tem que parar para pensar se essa pessoa vai mudar, né? Se essa pessoa que faz isso vai mudar. Mas também não se fala só nos extremos, né? Chega nos extremos, mas dentro do próprio transtorno de personalidade, da psicopatia que não é uma doença, não é um problema psíquico, é uma maneira de ser, né? A psicopatia, o narcisismo, que são pessoas egoístas, sem empatia, sem remorso, sem culpa, eles só pensam a vida dele, a prioridade é deles, é pelo prazer, pelo status, pelo bem-estar deles. Então eles vão mentir, eles vão enganar, eles vão usufruir de tudo que eles podem através do outro. E então dentro dessa psicopatia, que é um modo de ser, não é um problema, não é uma psicose, por exemplo, né, que a pessoa tem um problema, um esquizofrênico que vai ter alucinações e tal, né? Não, a pessoa ela é um jeito de ser, é uma maneira de ser, né? Então, dentro da própria psicopatia, ela tem graus, né? Tem leve, moderado, tem grave, né? Que são os serial killers, esses matam e tal, né? Mas dá um exemplo bem simples, bem básico, que todos conhecem. Um exemplo bem básico de um psicopata leve é o estelionatário, né? Que ele não mata a pessoa, né? Ele não chega a um ponto de matar, mas ele mata com os sonhos das pessoas, ele mata com a crença, né? No caso, com a confiança da pessoa nas outras pessoas, ele destrói o patrimônio das pessoas, ele destrói a vida, pode destruir uma vida, né, da pessoa. E então ele vai mentir, ele vai enganar, ele vai sem nenhum remorso, sem nenhum remorso, sem nenhuma culpa, sem nenhum sentimento de culpa, né? Então, mas quando aqui também vamos entender, né, que
Isso nós podemos ter dentro da nossa família, da nossa própria vida, né? Então, assim, não é uma pessoa de fora que pode, às vezes, estar nos ocasionando mal, né? Dentro da nossa própria família, podemos ter mães cruéis, pais cruéis, filhos cruéis, irmãos cruéis, que estão ali sempre, vão passar uma vida, né? E às vezes nós, a pessoa dando várias e várias oportunidades de mudança, várias chances de mudança, várias expectativas para que essa pessoa mude, né? Porque é alguém que tem uma representação na vida da gente, né? Porque a gente romantiza às vezes, né? Romantiza uma mãe, né? Que deveria ter várias qualidades, né? Claro que todas têm defeitos, né? Mas a gente espera pelo menos o básico, né? Mas não, tem pais, né? Tem filhos, né? Tem irmãos que são cruéis, sim, são cruéis e não vão mudar, não vão mudar porque são anos e anos de chances, são várias oportunidades, são anos às vezes, muitas vezes nós acabamos, e isso é uma questão que eu tenho refletido muito, sabe? Porque a gente, às vezes, né, nós justificamos demais o mal. A gente justifica demais as coisas injustificáveis, né? A gente justifica porque a gente quer também enxerga o que a gente quer enxergar, né? E às vezes sendo alguém da nossa família, alguém que tem um posto representativo, né? Tem uma função representativa. Então é uma mãe, ou é um filho, né? Ou é um pai. Então às vezes a gente quer justificar, né? Ou é o marido, ou é uma esposa, a gente quer justificar a crueldade, as mentiras, as trapaças, os enganos, as discórdias que ocasionam na família, né? E entre familiares, entre amigos, entre todos aqueles que convivem, né? Causando discórdias, mentiras, né? E a gente às vezes fica, mas a pessoa é assim porque teve uma infância difícil. A gente fica justificando, né? A pessoa é assim porque teve uma infância difícil, foi isso, aconteceu aquilo. Mas vamos parar para pensar, né, pessoal? Se todas as pessoas que tiveram uma infância difícil se tornassem ruins, cruéis, nós teríamos um mundo muito, muito, muito pior do que ele já é, né? Então, a gente passa a vida inteira justificando o injustificável, né? Porque mentir é muito ruim. Mentiras destroem famílias, destroem amizades, destroem muitas coisas, mentiras, trapaças, né? Crueldades de qualquer forma, né? Então, promover discórdias, né? Usufruir, abusar de todas as formas a pessoa. Então, a gente justifica o injustificável, porque uma coisa é a pessoa falhar. Todos nós falhamos, todos nós erramos. Só que a pessoa cai, faz alguma bobagem, vamos dizer assim, alguma crueldade, eu não digo nem crueldade, porque tem coisas que a pessoa jamais vai fazer. Uma pessoa de ciência boa jamais vai praticar, seja o que for. Ela pode fazer coisas ruins, mas cruéis, premeditadas, ela jamais vai fazer. Ela pode ser, pelas vivências dela, pode se tornar uma pessoa raivosa, uma pessoa explosiva, mas não maléfica, não estrategista, não aquela pessoa que sabe o mal que está fazendo, que está articulando para fazer, para usufruir, sabe? Aquela pessoa que articula. Uma pessoa pode ser, sim, raivosa, explosiva, né? Mas não necessariamente cruel, né? Ela pode agir de forma e depois se arrepender realmente, porque tem pessoas, essas pessoas cruéis, elas são capazes de vir pedir desculpas. Até pode vir, mas é só com segunda intenção, porque elas vão pedir desculpa, mas vão continuar fazendo a mesma coisa, né? E isso a gente não fala, a gente não tá falando de pequenas coisas, sabe, mas é um adolescente, é jovem, não, é uma vida inteira.
Tem pessoas que passam uma vida inteira de mentiras, de estelionatos, de discórdias, de crueldades, passam uma vida inteira, e eu digo, chegam aos 60 e poucos anos da mesma forma. E daí a gente tem que parar para pensar, vai mudar? Vai mudar? Né? E também entender que daí a pessoa passa a vida inteira dando chances, com a esperança que a pessoa mude, dando oportunidades para a pessoa mudar. E se a pessoa tem oportunidades de mudar e não muda, o que fazer? Né? Acho que está na hora daí a gente de abrir os olhos e começar a olhar para nós mesmos, né? Porque a gente justifica o mal, né? Ah, mas a fulana, o ciclano, o fulano é assim por causa disso, por causa daquilo, né? Mas e quando a gente quando uma pessoa passa a vida inteira tendo oportunidades de mudança e não muda, daí a gente não tem que parar para pensar, mas também teve muitas oportunidades e não mudou. Alguma coisa tá errada, né? Alguma coisa tem, né? Então, por que que a gente daí não olha e não justifica isso aí, né? Não justifica que a pessoa teve oportunidade e não mudou, né? E também, se nós formos olhar além, tem pessoas que têm uma infância maravilhosa, uma infância perfeita, e são pessoas cruéis, né? São estelionatários, são mentirosos, são enganadores, são capazes de muitas crueldades, né? Então, essa reflexão a gente tem que trazer para a vida da gente, e principalmente entendendo que a gente deve sim, né, ajudar, auxiliar o próximo, ajudar as pessoas, né, faz parte, mas a gente tem que entender que a gente não pode extrapolar do posto de ser bom, de ser bobo, né, de deixar que a crueldade afete a nossa vida, sabe, dar um basta, entender que deu, né, entender que também cada um é responsável pelas suas escolhas, né, é responsável pelas suas atitudes. Então eu sempre digo, tenho pensado e refletido cada vez mais, né? Porque eu acredito num Deus, eu acredito num ser superior, eu acredito que a gente é mais do que isso. Eu acredito que em algo além. Sim, eu tenho fé, eu tenho crença, eu acredito, né? Num Deus que eu no meio de Deus, né? Tem gente que tem outras nomenclaturas e tal. Mas eu acredito que tem algo a mais, um ser, que a gente é mais do que isso, né? Então, se a gente sabe que nós temos o livre-arbítrio, então, se Deus quer Deus, né? Um ser, né, superior, que nos dá o livre-arbítrio e diz que a gente tem a oportunidade de escolher, e ele nos deixa escolher, e a gente quebra a cara, né? E ele deixou nos quebrar a cara, porque a gente tem que aprender, se não é no amor, é na dor, né? Se Deus quer Deus nos permite errar, né? E depois, então, eu estou chegando à conclusão que a gente tem que entender que ninguém vai transformar o outro, né? Que cada um vai ter seu livre-arbítrio, cada um vai ter as suas escolhas, e que a gente faz o que a gente pode para auxiliar o outro, né? E muitas vezes a gente pensa naquela questão que Jesus disse, né, que a gente tem que dar a segunda face, que a gente tem que estar nas escrituras, perdoar 70 vezes, 70 que eu me esqueci lá dos 70, mas é muito 70, né? Que a gente tem que perdoar, né? Mas talvez a gente entenda de forma equivocada isso, né? Porque o perdão não é a gente estar sempre, passar uma vida inteira acolhendo a pessoa, trazendo para perto de nós, fazendo coisas, buscando que essa pessoa melhore, e essa pessoa só nos fazendo mal, só nos fazendo mal, só nos fazendo mal. Eu não acredito que seja esse tipo de perdão que Jesus estava querendo dizer. E é como eu estava falando aqui várias vezes, né, já sobre a questão do perdão, o perdão é a gente se libertar, né, é não querer o mal para a pessoa que nos fez o mal, mas essa pessoa fica cada um no seu lugar, né? Não quer dizer que a gente tenha que abraçar o inimigo e trazer para dentro da casa da gente, né? E passar uma vida inteira sofrendo com os abusos
físicos, emocionais, intelectuais, financeiros, de todas as formas, né? Então, perdoar é não julgar, né? Se sentir livre daquela pessoa, é também deixar que ela viva suas próprias escolhas, né? Suas escolhas que ela vai ter que fazer. Então, é muito importante a gente refletir sobre isso, né? Tem coisas que não se justifica não, né? Que não tem justificativa. E quando eu falo isso, e estou falando não só das pessoas de fora, eu estou falando de dentro de casa, eu estou falando das pessoas que, né, a gente sabe que existem mães cruéis, existem pais cruéis, existem filhos cruéis, existem maridos cruéis, existem esposas cruéis, existem relacionamentos abusivos. Então, nós temos que entender que a gente tem que parar de justificar o mal e passar uma vida inteira, né? Uma vida inteira acolhendo, acolhendo, acolhendo. Porque até eu trago uma analogia, tenho refletido também muito naquela analogia que tem do poço, né? Que a pessoa tá lá no fundo do poço e a gente fica lá dando a mão, né? Dando a mão, pedindo fulaninho, dá a mão, mas a pessoa não quer. A pessoa não quer sair do poço e a gente não sabe como é que é o poço dela. Para nós pode ser que aquele lugar não esteja cômodo, né? Mas para ela tá cômodo, ela tá gostando de estar ali, né? E a gente acaba insistindo, insistindo que quem cai no poço somos nós. Então a gente fica ali, que quem afunda somos nós, né? Porque para a pessoa tá cômodo, né? E como eu volto a repetir na questão dessas personalidades que existem, psicopáticas, narcisistas, elas não sentem nenhum remorso, elas não sentem culpa, elas mentem descaradamente e se são colocadas em xeque, elas vão reverter a história e vão te colocar como se tu te fazer se sentir culpado por descobrir a mentira, e não vão assumir a mentira, né? Então, fazem trapaças, fazem o mal, fazem discórdias, fazem estelionatários, né? E para eles está tudo bem, ainda sai dali rindo e rindo do outro, né? Então, essa que é a questão que eu acho que a gente tem que refletir, sim, né? Parar de romantizar as pessoas, porque eu volto a falar, né? A gente às vezes romantiza, sim, porque a gente espera até pelo posto, pela função que as pessoas exercem, né? Como eu digo, às vezes é uma mãe, às vezes é um pai, às vezes é um filho, às vezes é um irmão, às vezes é um marido, é uma esposa. A gente romantiza esperando sempre que aquela pessoa pode mudar, esperando sempre que há uma possibilidade. A gente tem que entender que isso não é, tem que diferenciar o perdão, né? De segundas chances, tem que dar um basta. Né? Perdoar é diferente de se deixar sofrer, né? De se deixar passar uma vida inteira nas mãos do cruel, nas mãos daquela pessoa que está fazendo crueldade, né? E eu trago isso até para nós refletirmos também que agora, né, nós estamos no período da Páscoa, né? Agora domingo é a Páscoa e talvez a gente entre nessa reflexão, a gente passa a refletir mais sobre o mal, sobre as crueldades, sobre as bondades, né? Então, é pensar sim sobre, né, sobre a nossa evolução enquanto ser humano e sobre os aprendizados que a gente tem que ter. E eu sempre digo como é importante o aprendizado, como é importante a gente trazer tudo como um aprendizado e ser grata por tudo, né? Porque até as coisas, por a gente ter a possibilidade de enxergar as coisas e mudar e buscar nos afastar, buscar nos proteger, buscar nos tornar melhores também, né? E é só com esclarecimento que a gente consegue mudar, né? E como eu disse, é um momento de reflexão, um momento de Páscoa,
né? E de refletirmos sobre as nossas atitudes, né? Sejam elas boas ou ruins, que a gente possa ter a oportunidade de, a cada dia, nos tornarmos uma pessoa melhor e aprendermos também a nos proteger, a nos respeitar, a dar limites, né? Então é isso, pessoal, que eu tinha para hoje. Eu espero que eu tenha trazido alguma reflexão, uh, tenha ajudado vocês também, né? Então tá, um abraço e até a próxima.